Olá, bom dia. 16 de outubro de 2023, são 5h51 da manhã de uma segunda-feira. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que há? Ah, o que há? Ah, vou começar. Sim, vou começar do ponto de partida. E o que seria o ponto de partida? O ponto de partida. Quando eu era apenas uma menina, eu até compreendia, sim, as coisas da vida. E o que seriam essas coisas? Para a compreensão de uma criança é vivida, o ponto de partida poderia ser uma ferida. Claro que há aquele entendimento de que você limpar, quer dizer, lidar com ferida. Ferida dividida não é uma coisa simples na vida. A questão é você saber. Sim, você saber uma boneca, você pegar. Você saber que a cabeça da boneca está encaixada no tronco que você vai carregar. E os membros de uma boneca delicadamente vão se movimentar respeitando o corpo, que a boneca, com toda certeza, faz questão de preservar. E o que isso poderia representar? Poderia representar a nossa própria vida de cunho particular, a gente saber o quão difícil é a gente manter tudo aquilo no seu primoroso lugar, compreendendo que o pescoço da boneca a gente não pode quebrar, que a gente tem que ter domínio para a gente poder movimentar braço e perna, cabeça para aqui, cabeça para acolá, e que o tronco, por mais difícil que seja, você poder se mover, você sabe. Você sabe que até isso Deus esteve a lhe conceder. A Bíblia nos diz do povo de dura cerviz. Puxa vida. E como você poder lidar com o povo de dura cerviz? Sim, até o tronco a gente pode movimentar, compreendendo a quem nós devemos nos curvar. A qualquer um, a qualquer coisa, a nós mesmos, as causas de cunho particulares. Que tipo de pensamento a cabeça deve carregar para saber a hora da cabeça baixar, a cabeça levantar, o corpo curvar, o joelho, você poder no chão jogar? O exemplo de Jó. Sim, que sabia, entre os amigos, caminhar, dialogar, sabia o seu lugar na sociedade onde Jó esteve ali a passar, tinha ele um nome a se considerar. De repente, o conglomerado de Jó, cabeça, tronco e membros. Pronto. Tudo ali parecia separar, desmembrados, desconectados, jogados, e Jó era apenas caco. Pior, caco machucado.
Como lidar com algo tão complicado? Um homem que era um conjunto respeitado. De repente é caco para todo lado. Mas Jó, compreendendo que havia algo errado, buscou o pensamento elevado. Sim, aquele que o tempo todo era ali trabalhado, dentro do pensamento comunitário. Ah, Jó não se convencia de erro de direito e de fato, o dito pecado. Ele se colocava na condição de pessoa comum. O acerto e o acerto e o erro estavam para ambos os lados, para todos aqueles que muitas vezes se sentiam rogados, outras vezes eram desprezíveis e desprezados. Santo Deus! Ah! E Jó não se convenceu. Queria ele uma explicação de Deus. E assim, Jó permaneceu até o dia que Deus compareceu. Ah, o mundo de Jó, sim, apareceu junto com Deus. A forma como Jó viveu, sim, o pensamento que cada um lhe deu, a certeza de que ele buscava o tempo todo o justo de Deus. Ah, e como ficaria eu? Sim, como ficaria eu? Seria eu capaz de perguntar a Deus: como é que eu posso? Sim, caco, juntar. Sim, que tipo de pensamento eu poderia para Jó levar? Respeitando o espelho, sim, o espelho que eu iria encontrar. Afinal, com Deus Jó esteve a falar, esteve a argumentar e até pediu desculpas por ele não alcançar aquilo tudo que Deus estava a realizar. Ah, desejaria eu, sim, naquele momento, com o diabo falar. Sim, o diabo esteve com Deus. E por que não falar com Deus? Ah, com Deus sempre eu estou a falar. Com o diabo, naquele momento, poderia ser um caso particular, perguntar para o diabo se Jó que tinha tudo isso no lugar. Como é que eu poderia ficar, sendo eu caco, precisando juntar? Por que não a Deus perguntar? Mas Deus claramente iria me falar: você tem habilidade o suficiente para ser cabeça, tronco e membros e saber exatamente a luva usar. Sim, para com Jó está. Sim, com a delicadeza que uma luva pode nos ofertar. Sim, a luva certamente seria a digital que Deus estava a me dar. Ah, se eu tinha a digital de Deus para com Jó estar, eu precisava com o diabo dialogar, perguntar para o diabo: em que momento você esteve a duvidar da fé de Jó? O diabo poderia certamente me falar:
tendo em consideração que eu tive que com Deus estar por mais de uma vez, pela força que Jó esteve a manifestar, compreendi que Jó não ia se contentar em ser caco no lugar. Assim, eu pude me retirar, já que a luz, o tempo todo, Jó fazia questão de buscar. O diabo, ali, me dando algo de cunho tão particular para pensar, eu deveria considerar. Jó não perdia confiança. Sabia certamente separar erros e acertos, e que a luz a se buscar, certamente ele deveria colocar em outro patamar, não de acerto e de erro, mas no direito de cada um poder realizar a obra que desejar, ainda que seja um buraco para Jó estar. Teria eu que mais uma vez com Deus falar, dar para Deus o entendimento de que eu havia encontrado a luz do pensar. Aquela luz que Jó estava a buscar. Diria para Deus, diante de tudo aquilo que eu estive a passar, a ponto de caco virar, e não ser nada no lugar, é difícil eu aqui estar. O divino esteve a me ensinar que eu deveria falar que eu seja digna da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é fato, eu sempre estive a encontrar. Mas o hábito de falar, Senhor, tenha misericórdia das pessoas que eu estou a enxergar, passou de algum modo a fazer parte, clamar. O clamor. Como é que eu iria explicar para Deus que eu não tinha hábito de rezar? Como é que eu iria explicar para Deus que aquilo tudo era um caso tão particular, tão particular, tão particular, que eu tinha que minúcia virar? E como você ser minúcia no lugar? Se caco era tão difícil de carregar, imagine você minuciosamente ser caco a se juntar. Teria eu que a porta atravessar, me deparar com todos os cacos que o telhado poderia me mostrar, e eu encontraria um ponto-chave para eu segurar. Sim, porta não fica solta no lugar. E se porta não fica solta no lugar, teria eu a oportunidade de ver ao menos uma parede para eu poder atravessar a porta, que o tempo todo trancada esteve a ficar. E como lidar? E como lidar, sim, com a falta de algo para... com certeza eu iria me lembrar das palavras que Jó o tempo todo fazia questão de lembrar. Sim, errar todo mundo, certamente. Assim pode realizar,
Não sou diferente, nem melhor nem pior. Cada diálogo de Jó, argumentando coisas simples. Quem pode pedra atirar? Se ainda fosse caco, para Jó se coçar, mas pedra. Eu poderia pegar todas as pedras que eu iria encontrar. Eu poderia até o meu próprio túmulo edificar. Eu poderia, por si só, meu corpo desconjuntar. Sim, para ele ser conjunto no lugar. Mas não iria dar. Seria egoísmo demais. Eu em mim pensar, desejar usar a pedra para uma própria casa, eu edificar, para ter um buraco para eu socar. Não. As pedras do caminho. Eu poderia mesmo colocar as pedras do caminho. Sim, em cada parte do meu caminhar. Faria tal qual uma rua para a gente poder, sim, com pessoas estar, cada uma com um tipo de pensar conforme os amigos que estiveram a levar cada um o seu próprio pensamento para Jó. E o que tem numa rua? Uma rua tem vida pública e tem vida particular. As pessoas costumam falar daquilo tudo que se costuma naturalmente numa rua se passar. E é com tanta facilidade que a notícia a gente costuma com o outro trocar, que a gente vira até pombo correio sem nem mesmo a gente imaginar. Sim. Difícil. Não. Difícil é quando, dentro daquele ambiente que uma rua é capaz de nos dar, a gente ter que visitar tenda. E dentro do ambiente que uma tenda costuma representar, é a gente poder etiquetar. Sim, colocar nota de pé de página em cada caixão que a tenda esteve a fabricar. E o luto, cada caixão de cunho particular com o seu próprio jeito ali se manifestar. O que eu iria falar? Sim. Não digo que é uma coisa comum, ou era. Não era uma coisa comum a gente discursar se na hora do caixão a gente fechar. A gente apenas costumava chorar, beijar, a mão deslizar como se quisesse de fato guardar o traçado na digital que a gente queria carregar. Mas ali a tenda tinha algo de cunho particular. Sim. Tinha uma boneca no altar, um carrinho de brinquedo, que certamente nem lá deveria estar. Ainda tinha uma coroa de flores, um cravo que, puxa vida,
Nem sei se fazia mais parte do lugar, mas insistia em ali estar. Sem contar, um pé de cabra que a gente teria que considerar como ente familiar. E tantos outros. Sim, tantos outros que iriam chegar. A possibilidade de uma tenda deixar mais caixão para se etiquetar não era um problema a se considerar. Não. Era algo até que a gente poderia colocar no conceito de bom ali estar. Sim, sim, não seria indigente, não estaria em terreno baldio. A tenda e aquilo tudo que a tenda esteve a me mostrar. Sempre tem um lugar para a gente, um ente querido, depositar. Quando a gente aceita caco juntar e ser cabeça, tronco e membros. E saber deixar as pedras no seu devido lugar. Para a pedra, a gente não atear. Em quem o tempo todo pedra esteve a jogar a gente, a ponto de uma montanha a gente juntar. Ah, o morro. Sim, eu poderia casar. Montanha e morro faz par. Quer dizer, fazem par. Ah, o verbo, o singular e o plural. Se eu com morro for estar, imagine a dificuldade que será eu ter que ir com montanha sentar e ter que explicar para a montanha que o tempo todo eu estive a trabalhar para morro. Eu não edificar. Mas as pedras o tempo todo estavam lá. As mesmas pedras que a gente poderia usar, sim, para uma casa linda a gente edificar. Não para ser igreja, nem templo, nem sinagoga. A gente poderia, é verdade, representar, sim, o pensamento que Jó o tempo todo esteve a buscar. Sim, assim a gente poderia até uma flor a gente visitar. A questão é que cada flor tem um entendimento de cunho particular. Não tem como a gente levar outra flor para com a flor estar e mudar o pensamento que a flor estará a carregar. Imagine só. Eu ali, tendo que, vamos dizer assim, com pé de cabra estar. Numa situação tão difícil de lidar, mas tendo que respeitar até um pé de cabra é útil no lugar quando a gente sabe o que um pé de cabra é capaz de realizar. Senão, ele não estaria, sim, com aquele nome de cunho tão particular. Ah, o bom e o mal do lugar. Imagine se um martelo eu pegar. Sim, e se esse martelo, para uma criança, eu entregar? Teria eu consciência do prejuízo
que aquilo poderia representar. Assim como eu transformar uma criança num pé de cabra e dar para ela o direito de derrubar toda uma estrutura armada. Quem seria responsabilizada? A cabra, que o tempo todo pode ser comparada. O pé, que cresceu dentro da estrutura armada. Quem ofertou condições da criança ser pé e ainda de cabra? Eu poderia ser um pé de goiaba. Sim, dentro de uma estrutura armada. Mas eu seria apenas uma goiaba bichada. Até uma criança. Até por uma criança eu seria rejeitada. Então é melhor você se afastar, se sair de dentro da estrutura armada. Olha, uma goiabeira, um pé de goiaba, não suportaria mesmo o tempo todo ser derrubada por uma cabra que soube alimentar o pé de cabra e ainda finge. O fingimento. Como você lidar com o fingimento? Você poderia, de fato, se espelhar? Olhar para a cabra e fingir que a goiaba é bichada? Que a goiaba está satisfeita em fazer parte da casa, rejeitada até por crianças, que tem vida questionada. A questão é você poder encontrar a capa. Sim? Eu compreendo que a Bíblia é uma escrita sagrada, que, portanto, ela deve ser preservada. E se ela deve ser preservada, ela deve ter capa. É como uma parede que guarda toda uma casa. Deveria eu bater na porta, não dá amarrada. Imagine se eu fosse ser cabra dando marrada, fingindo ter vida estruturada e derrubando até uma escritura sagrada para me fazer de rogada. Não combinaria. Não combinaria com uma simples dona de casa. Deveria eu solicitar a entrada. Com licença, posso eu entrar na casa? Desejo ser questionada. O questionamento. Sim, se eu posso de fato trazer elemento para o tal questionamento, eu posso buscar, sim, o entendimento, sim, de pão com fermento e sem fermento. Assim eu compreenderia o sentido de dor e lamento. As profecias. E teria? Como assim não teria? Se eu vou entrar para buscar questionamento, pedindo entendimento, se de pão com ou sem fermento,
eu teria, não, um certo entendimento de dor e lamento. Quem me traria? O entendimento? Não, a dor e o lamento. Sim, para eu não ser jumento. Imagine você ser jumento. Sim, você viver sem nenhum tipo de direcionamento. O que você poderia, de fato, encontrar? Feito jumento no lugar. Isso Jó saberia explicar. Como não? Jó tinha um certo olhar. Sim, imagine Jó usando o caco para coçar. Imagine, perebento, Jó esteve a ficar. A dificuldade de Jó se tranquilizar, para ao menos o osso Jó preservar. Ah, quanta lição eu poderia encontrar naquilo que Jó humildemente esteve a realizar. Consciência pura, sim, de que os filhos, eles estiveram a errar. Como não? Viviam de farrear. Um dia a conta iria chegar. Essa história de farrear e Jó ter que rezar para perdão, Deus dá a separação, que eu seja digno da misericórdia de Deus. Isso eu mesma teria que plantar. E que Deus tenha misericórdia de mim, certamente era recibo de que eu muito estive a errar, esperando que viesse de lá para cá e não de cá para lá. O telefone. Desde quando? Desde quando Deus iria me falar? O telefone toca daqui para lá, nunca venha me incomodar. As portas de Deus. Quantas vezes eu poderia atravessar? Quantas vezes eu fosse precisar? Até a chave da casa Deus fez questão de me dar. Sim, já que o filho dele fez questão de uma casa preparar e me ofertar, chave de cunho particular, me dizendo: use você mesma a sabedoria que essa chave costuma representar. Não precisa, de fato, você pedir para ninguém recado dar. Vá você mesma com o Pai falar. E a misericórdia de Deus você vai encontrar em cada ponto do seu caminhar, até no inferno. Se você precisar ali estar, tenha certeza que os mais puros elementos de Deus, ali você vai encontrar. Deixe sua mente serenar e compreenda que Painho sempre esteve e sempre estará onde há necessidade. Onde há necessidade. Há necessidade. É verdade que a gente precisa encontrar o sentido de verdade. O que seria a minha necessidade? Tem gente que precisa apenas de uma certa vaidade. Sim, é verdade. É a sua necessidade. Imagine você entrar num lugar. Sim? E você
simplesmente desconsiderar tudo aquilo que Deus esteve a criar e viver ao léu, à toa, conforme o ditado popular a Deus dará, sem sequer se importar, sim, com um raminho de flor. Sim, para ao menos uma coisinha lhe dar. A necessidade, poderia eu falar que aquilo não era uma necessidade de cunho particular? Poderia eu julgar e dizer, vaidade é uma necessidade, o mínimo de vaidade é o mínimo. Você precisa se importar com coisas, muitas vezes até básicas. Sim, uma boneca não pode viver a Deus dará desconjuntada. Imagine uma boneca ser capaz de colocar algo simples para ela mesma se olhar e finalmente gostar daquilo que ela estará a enxergar, o mínimo de vaidade ali ela cultivar. Quem é que não iria gostar? Com toda certeza, todas as pessoas que com a boneca esteve a caminhar. E diferente a boneca iria ficar. Poderia eu pedir para Deus, sim, Senhor, Senhor e Senhor, que eu possa o mínimo de vaidade encontrar. Seria um prazer, Senhor, eu poder, de fato, com a boneca estar e poder, um mínimo de vaidade, poder sustentar. Voltando. E para onde estaria voltando? Para o pensamento que eu estive buscando. Sim, o sinal da cruz esteve se apresentando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, o olho esteve fechando. O olho esteve fechando. O coração esteve parando. Um pastel de vento esteve passando. Puxa, quantos estiveram acompanhando? Quem gostaria de ser um pastel de vento? E ainda que recebesse dor e lamento, qual é a utilidade de você ser apenas um pastel de vento, com nada dentro? Não desejei. Não desejei esse pensamento. Não quero nem por um momento ser um pastel de vento com nada dentro. Prefiro viver dor e lamento. Jó. O pensamento de Jó. Não desejar ser um pastel de vento com nada dentro. Jó viveu dor e lamento. Assim ele poderia de fato separar até jumento. Imagine Jó ali, vivendo dor e lamento para não ser pastel de vento, separando até jumento, cada um que trazia o seu próprio pensamento. Jó ali, com os olhos a fechar, coração a parar, mas tendo uma vida inteirinha. Uma vida inteirinha a lhe convidar. Volte, Jó. Você é capaz de testemunho dar? Por quê? Porque numa lápide deitar.
Porque ser apenas caco a se juntar. Pode a sua própria história contar com o seu próprio jeito, de cunho tão particular. E certamente, Jó, você pode. Você pode um pensamento edificar. Carne pode tombar, mas osso, Jó, a gente pode carregar. E a vida de Deus a gente levar. Assim, a gente vai poder subir no altar para ser semente de vida particular. Assim, Jó, nós vamos saber separar o que você esteve a realizar da obra que cada um desejou ali plantar. Desejo que eu conto nesse lugar, seja um conto de cunho particular, sabendo eu que Jó eu estive a visitar, e a semente de Jó certamente eu estive a separar. Eu não gostaria de encontrar um pastel de vento no lugar, mas uma vida a se considerar. Quanto à misericórdia de Deus, a essa eu procuro buscar. Ainda que muitas vezes eu diga, ó Senhor, só a sua misericórdia é capaz de sustentar a vida e a vida de quem precisa mesmo um mínimo de consciência. Se dá. Bom dia, bom dia.